No Salmo 130, versos 7 e 8, lemos o seguinte: Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Misericórdia é esse movimento amoroso de Deus, cheio de graça, fiel, leal, em nossa direção, em direção ao seu povo. Deus agindo amorosa, fiel e lealmente, favorecendo o seu povo. No final das contas, esse movimento de Deus, dispensando sua misericórdia sobre nós, nos faz compreender o que nós mais necessitamos. Muitas vezes nós nos equivocamos quanto às nossas verdadeiras necessidades. Às vezes nos concentramos primeiramente nas circunstâncias externas, quem sabe almejando de Deus alguma ação de liberdade de empecilhos. Queremos que Deus destrave as portas que estão emperradas. Queremos que Deus tire as dificuldades do caminho, sejam elas financeiras ou conflitos conjugais. E é claro que Deus pode nos ajudar com respeito a essas circunstâncias externas, sem dúvida alguma. E Ele nos convoca a buscá-lo, porque Ele resolve também todos os nossos entraves circunstanciais. Ele intervém, nós oramos crendo nisto. Todavia, é muito importante lembrar que a primeira questão da nossa necessidade de atenção tem a ver com o nosso pecado. Antes que Deus mude qualquer elemento circunstancial no qual estamos envoltos, nós precisamos ter atenção para a grande necessidade, a maior de todas, que é a necessidade de reconciliação com Deus. E se dá pela nossa condição pecaminosa. Fundamentalmente é disso que nós necessitamos. Necessitamos de pureza do coração contaminado pelo pecado. Esse é o foco primário, o foco da reconciliação com Deus. Aquilo que precisamos, acima de tudo, é ter um relacionamento nos moldes designados por Deus. E relacionamento com Ele só pode ocorrer por meio do perdão dos nossos pecados. Mais especificamente, o relacionamento com Deus só pode ocorrer por meio da obra da cruz do Senhor Jesus, que morreu por nós, morreu por causa dos nossos pecados. Em Atos capítulo 10, 43, lemos o que Lucas, inspirado, escreveu: por meio de seu nome, Jesus Cristo, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É só por meio de Jesus Cristo que nós recebemos reconciliação com Deus e perdão dos nossos pecados. Vamos notar isto aqui no livro que vamos ler, no capítulo que vamos ler de Jonas capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia, Jonas capítulo 2. Vamos notar essa riqueza da misericórdia de Deus alcançando Jonas. Vamos perceber no capítulo 2 de Jonas, Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui no capítulo 2 de Jonas. Nós seremos enriquecidos pela revelação de Deus, pensando sobre as ações de um Deus misericordioso. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Ações de um Deus misericordioso. Vamos lembrar o contexto aqui. No primeiro capítulo, Jonas revela a sua desobediência às ordens de Deus. Deus lhe ordena a ir para Nínive e ele toma uma embarcação para um caminho oposto, para Tarsis. No caminho, Deus envia seu juízo, sua disciplina para Jonas.
E vem uma grande tempestade, ameaça naufragar a embarcação, e todos os que estavam ali ficam desesperados. Começam a lançar coisas ao mar, na intenção de preservarem suas vidas. Encontram no porão do barco Jonas, dormindo, insensível, à angústia e à aflição daqueles que estavam perplexos, tomados pelo desespero e a possibilidade iminente de morte. E Jonas, insensível, é descoberto o seu pecado. Ele apresenta a sua identidade e é chocado com a realidade de que a sua identidade não bate com a sua ação. E nós chegamos ao final do capítulo 1 e lemos assim, versículo 17. Depois que os marinheiros o jogaram ao mar. 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que encontramos nessa circunstância atípica, incomum, na qual Jonas estava envolvido, nos remete a percebermos as ações de quem não estava fechado aquele círculo, aquela situação de aprisionamento no ventre daquela criatura marítima. E considerando então esse final do capítulo 1, percebemos que a ação da misericórdia de Deus já começa aí. Versículo 17. Jonas é lançado ao mar. Segundo a ótica humana, possibilidade de sobrevivência 0. E Deus envia um peixe, uma espécie de submarino, para ensinar algumas lições a Jonas. Deixe-me dizer antecipadamente que eu creio veementemente que esse registro do capítulo 2, o livro de Jonas, não é um mito, uma poesia, um recurso da literatura fantasioso para mostrar algumas lições. Não, eu acredito que exatamente tal como está no texto, historicamente aconteceu. Um grande peixe o engole. E nesse evento, nós encontramos a primeira ação do Deus misericordioso, que é, diante dos nossos desvios,
Deus nos corrige. O que significava alguém ser lançado ao mar naquelas circunstâncias? Provável morte. Por isso, os tripulantes daquela embarcação hesitaram tanto em lançar Jonas ao mar, porque eles sabiam, pela experiência, que alguém que caísse no mar naquelas circunstâncias dificilmente sobreviveria. E ali, no meio de um provável afogamento, Deus corrige o curso da vida de Jonas, usando uma criatura. Aliás, esse é um elemento presente no livro de Jonas. Isto é, Deus fazendo uso de criaturas para ensinar os seres humanos acerca dos seus propósitos. Outra criatura vai aparecer no capítulo 3. Deus ensinando criaturas suas para ensinar, Deus mostrando, usando para ensinar ao ser humano lições acerca do seu caráter. Uma grande criatura marítima engole Jonas sob a ordem do Senhor, diz o versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Ele cuja voz trouxe à existência todas as coisas pela sua palavra, tem poder e controle sobre todas as criaturas. Da mínima criatura, da mais minúscula criatura, à mais gigantesca. Ele é o Senhor de toda a criação e ordena que aquele grande peixe, que não sabemos que peixe era esse, que grande criatura também não sabemos, pudesse engolir Jonas. Era a mão corretiva de Deus diante dos fracassos e desvios de Jonas. Porque lá no verso 1, encontramos Jonas dentro desse instrumento de disciplina, de correção do desvio de Jonas. Jonas clamando ao Senhor. Jonas orou ao Senhor de onde? Do ventre do peixe. A descrição desse espaço geográfico inusitado, um lugar pouco comum para uma reunião de oração, representava a mão corretiva de Deus diante dos desvios de Jonas. Isto é ação de misericórdia, irmãos. A misericórdia de Deus está presente nas correções que Ele faz quando nós nos desviamos dEle. Nós também somos corrigidos por Deus quando nos desviamos de uma vida de obediência, de fidelidade. Algumas vezes Deus faz isto tocando na nossa estabilidade física, financeira, relacional. O ponto é que, em razão de nos amar, o Senhor não nos deixa à deriva de nossos desvios. Ele não permite que sejamos deixados segundo a nossa própria vontade, porque isto é juízo para os ímpios. Pelo contrário, Ele nos corrige para a retomada do curso correto. E Ele fará uso de coisas para nos corrigir no curso. Fez uso de uma criatura para corrigir o curso de desvio de Jonas. Esta ação da misericórdia de Deus é maravilhosa. Se nós, texto que lemos de Hebreus, corrigimos os nossos filhos quando eles se desviam da verdade, do que é correto, e precisam mesmo ser corrigidos, e eu vou repetir isto, precisam mesmo, com amor, misericórdia, mas precisam ser corrigidos, porque quando nós não corrigimos os desvios dos filhos, nós estamos contribuindo para o fracasso e a derrota deles. Se nós que falhamos e somos imperfeitos em nossos juízos, somos instrumentos de Deus de correção para os nossos filhos, imagine o Senhor, que é Pai perfeito, nunca se equivoca, como a sua disciplina é bênção para a nossa vida. A primeira ação da misericórdia de Deus está aqui, capítulo 1, 17, verso 1 e verso 3, observem. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz.
pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares. Veja a consciência de Jonas. O que eu estou fazendo aqui? Quem foi que me trouxe para aqui? Deus. Tu me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Esta consciência de Jonas é muito importante aqui como expressão do entendimento da misericórdia de Deus. Mas há outra ação do Deus misericordioso aqui no capítulo 2. Se a primeira é que diante dos nossos desvios Ele nos corrige, a segunda passa por entender que diante da nossa confissão Ele nos ouve. Diante da nossa confissão Ele nos ouve. Veja versículos 4 até o 8. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No verso 1 ele disse: do ventre do abismo eu gritei. Eu gritei lá no ventre do peixe, na angústia em que se encontrava Jonas, em águas profundas, no ventre daquela criatura. Deus não estava longe. Ele estava nas profundezas do mar, na expressão que ele usa, nas profundezas do abismo, e grita: será, Senhor, que eu tornarei a ver o teu santo templo? Eu estou excluído aqui da tua presença. Não, Jonas, Deus estava lá. Haveria algum lugar inacessível a Deus? De modo algum. Deus estava mais perto do que Jonas imaginava. Deus estava sacudindo Jonas da sua indolência. Quando dormia lá no barco, Deus agitava o barco, mandando uma tempestade. Estava sacudindo o seu filho. Deus estava trabalhando com Jonas, mantendo-o desperto, fazendo-o romper em alto clamor no silêncio e escuridão do ventre da criatura. Do sonolento, do porão de uma embarcação prestes a naufragar, a humilhado confessante no interior de um grande peixe. Eu gritava, disse Jonas. O senso de incapacidade de Jonas era profundo. Se antes ele dormia insensível, agora é impossível dormir. Ele está perturbado com a sua condição pecadora. A expressão estou excluído da tua presença parece revelar seu pensamento de distância que havia entre o desobediente fugitivo e o santo Deus que habita no santo templo. É provável que fosse isto que mais aterrorizava Jonas. Não era estar no ventre do peixe, tão simplesmente. Era estar longe da vontade de Deus. Ele entendeu. Mais do que o mar, mais do que a grande criatura marítima, o retrato capturado de Deus em cima e Jonas nas profundezas do mar, no peixe, só intensifica essa conclusão. Estava afastado dos propósitos de Deus. E estar afastado do propósito de Deus era estar debaixo do juízo
e não da misericórdia. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. É a ideia de alguém que é aproximado ao santo que está em cima. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ali levado mais fundo, agarrando-se e refletindo sobre o seu coração propenso à desobediência, Jonas se dirige ao Todo-Poderoso para confessar suas mazelas e seus erros. E o Todo-Poderoso, que não estava longe daquele lugar, responde Jonas: tu me fizeste subir da sepultura. Irmãos, essa consciência cristalina da nossa condição de inimizade, como seres humanos caídos diante de Deus, é requerida pelo Evangelho. Bem como a nossa propensão, todavia, para ouvir o pecado, mesmo crentes, também é requerida pelo Evangelho. Saber que nosso pecado nos apartou de Deus, que nós somos merecedores de condenação e juízo, é vital para o reconhecimento de quem precisamos e por que precisamos de ajuda, de misericórdia, de alguém que intercede por nós junto a Deus. E o maravilhoso é que esse reconhecimento já é o Senhor mesmo, operando no coração do necessitado. Porque só aquele que foi operado com esta lucidez espiritual pode confessar seus pecados a Deus. A dádiva da misericórdia foi manifestada abundantemente por meio de um representante perfeito, o Redentor, Jesus Cristo. Éramos indignos, impuros, rebeldes, mas Deus, por sua vez, misericordioso, santo, amoroso, veio até nós para nos reconciliar com Ele, enviando seu Filho Jesus, que, assumindo nossa humanidade, levou sobre si os nossos pecados e pagou por eles, morrendo na cruz do Calvário e indo à sepultura, ressurgindo dos mortos ao terceiro dia. A própria Escritura faz correspondência entre esse acontecimento histórico de Jonas com o acontecimento histórico envolvendo o Senhor Jesus. Eu falei que estava Jesus Cristo aqui em Jonas 2, não? Exatamente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 40. Deus ouviu Jonas, ouviu a sua confissão. Agora veja a correspondência que faz a Bíblia, que é sempre harmoniosa com esse evento histórico. Capítulo 12, 40. Portanto, assim como esteve Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas foi perdoado, bem como todos os irmãos do Antigo Testamento, por causa do substituto, Jesus Cristo. Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe nas profundezas do abismo do mar. Jesus esteve 3 dias nas profundezas da morte para resgatar não só Jonas, cumprindo a promessa de reconciliação, mas toda a igreja do Senhor. É por meio de Jesus Cristo que nós recebemos misericórdia e compaixão. Foi por meio da promessa de um Redentor, de um resgatador, do Messias, que Jonas foi ouvido no ventre daquele peixe. O escritor chamado Max Lucado aplicou assim: esse ato de amor, escute isso, foi a porta no tempo pela qual a eternidade entrou nas cavernas mais escuras do homem. Ele está falando da entrega do Filho de Deus. Marca o momento em que o navegador desceu às águas mais profundas
para deixar pontos de ancoragem a seus seguidores. Uau! Que precioso! Foi isto mesmo que Jesus fez. A misericórdia de Deus se mostra quando Ele nos ouve, quando confessamos os nossos pecados, e Ele o faz por meio de Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, outra ação da misericórdia de Deus é vista, apesar dos nossos fracassos, Ele nos faz retornar à missão. Veja, acompanhe comigo o final do capítulo 2, versículo 10. Aliás, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe. Volte comigo para o capítulo 1, 17, primeira expressão, primeira sentença aí do versículo 17, capítulo 1. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Agora, versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que expressão de misericórdia linda esta. Ele diz assim: Senhor, eu entendi, eu vou cumprir o que prometi diante do Senhor. Que Jonas prometeu, senão fidelidade a Deus, cumprimento da missão, da tarefa. E aí Deus ordena a sua criatura, a sua criação, que o coloque no lugar onde ele deve estar. Ele vai para a terra. E aí o capítulo 3, versículo 1, olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A palavra do Senhor veio a Jonas. Que coisa preciosa isto. Pela segunda vez. Que Deus cheio de misericórdia é este que fala comigo de novo. Apesar dos meus desvios, apesar dos meus fracassos, Ele falou com Jonas de novo. Quem era Jonas para ouvir essa voz tão doce e terna? Quem era Jonas para ser receptáculo desse som tão glorioso? Nós somos muito diferentes aqui disso, não? Quando alguém fracassa com a gente já risca da nossa agenda de confiança. E se fracassou 3 vezes, então, a gente diz: comigo só aceito errar, comigo 2 vezes, 1 vez. 3ª vez, não confio mais. Quem nós pensamos que somos, não? Jonas fracassou, se desviou, e Deus falou novamente com ele. Olha, não sei como está a sua vida aqui, meu irmão, como tem sido a sua história até aqui. Quem sabe como a minha, cheia de tropeços, levantes. E quem sabe você está aqui achando que por conta dos seus fracassos, Deus não vai mais falar com você. Deus não mais vai usar você. Deus não quer mais nada com você. Não pense assim. Apesar dos nossos fracassos, o Senhor fala conosco. Precioso, porque veja esse mesmo quadro, claro, em proporções históricas distintas, em momento histórico distinto, mas veja este mesmo movimento de caridade, de misericórdia do Senhor Deus, com Pedro, que fracassou, negou Jesus Cristo, e depois que Jesus ressuscita, vai encontrar-se com os discípulos na praia, encontra Pedro,
Ele dá a oportunidade do recomeço, lhe confiando a coisa mais valiosa que ele tem na terra, sua igreja. Diz para Pedro: cuida, apacenta as minhas ovelhas. Alguém que falhou, o Senhor o levantou para recomeçar. Coisa preciosa. Este é o nosso Deus, o Deus da misericórdia. O que você não pode e nós não podemos fazer é ficarmos nas profundezas da angústia, do pecado, amarrados aí, sem a confissão e a mudança de vida. Não. Mas quando nós confessamos, reconhecemos e nos desamarramos dessas presas, o Senhor está dizendo: vem, meu filho, eu vou lhe usar. E o texto diz isso tão belamente. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio ao profeta Jonas. A palavra do Senhor veio ao proclamador da palavra do Senhor. Pela segunda vez. E disse, dizendo: levanta-te. Ou levante-se. 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 Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Vá retomar o curso da minha vontade. Aprendeu a lição, meu filho? Aprendi, Senhor. Vou lá agora. E ele faz isto. 3 dias. No ventre do peixe, agora 3 dias, obedecendo o Senhor e pregando em Nínive. 3 dias de tratamento intenso do Senhor. A confissão do autor da salvação, ou a confissão para o autor da salvação, de cumprimento da missão, está atrelada à identidade pessoal. Isto é, a identidade de Jonas estava atrelada à sua missão. Não tem como ser diferente. Quem somos está relacionado com o que fomos chamados para fazer. Fazemos porque somos. Proclamamos porque somos proclamadores. Nossa identidade em Cristo não é algo que fabricamos. Nos tornamos novas criaturas, novas pessoas, não por uma iniciativa particular nossa mesma, mas foi um movimento de fora para dentro. Veio ao nosso encontro. Conceberás a tua missão somente quando estiveres olhando para o Evangelho. Nós entenderemos a nossa missão atrelada à nossa identidade quando compreendermos a profundidade do Evangelho, a boa nova. Jonas foi proclamar a ordem de Deus em Cristo Jesus. A boa nova diz respeito à revelação da nossa condição, da extravagante, suplicante, desesperadora situação na qual nos encontrávamos, mortos, e o seu movimento misericordioso nos alcançando. É nele que somos ouvidos. A consciência que falhamos, que pecamos contra Deus, nos é dada porque fomos feitos novas criaturas. Este discernimento, esta sensibilidade espiritual que nos impede de algum estado letárgico de alguém que está insensível, quase como um leproso espiritualmente falando, se dá porque o Senhor Jesus nos visitou e nós, quando erramos, sentimos na pele, ofendemos a Deus.
E aí falamos com Ele. E a certeza de que Ele nos ouve, nos atende, nos perdoa, se dá porque Jesus veio até nós e pagou preço altíssimo, sua vida por nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça. Você não pode viver submerso na angústia, afundado na culpa. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você foi liberto de toda culpabilidade, de toda angústia de alguém que não entendeu o perdão de Deus. Você foi liberto disso. Não importa o crime, o pecado que você cometeu, se o Evangelho chegou até você e mudou a sua vida, o seu passado nunca mais vai ser cobrado diante de você como uma dívida lançada na sua fronte, porque ele já foi pago na cruz do Calvário. Então, levante-se e vá cumprir a missão, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Não é graça de Deus isso? Imagina o apóstolo Paulo com seu histórico de delinquência, de crime, de perseguição da igreja. Agora, pregador, Paulo. Se Paulo não tivesse entendido o Evangelho, ele ia morrer na agonia da culpa. Já pensou nisso? Mas é alguém que entendeu o Evangelho e chega a dizer assim, o Evangelho chega a dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somos nova criação de Deus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entendeu o Evangelho. Jonas entendeu a promessa do Evangelho e pôde levantar-se e ouvir novamente a ação de Deus misericordioso, lhe chamando para o trabalho. Deus chama você para o trabalho, dileto irmão, querida irmã. Deus chama você para o trabalho. Vá trabalhar, vá servir no reino. Não fique ensimesmado. Vá entregar, vá proclamar aos outros. Talvez uma das grandes raízes problemáticas de nossas enfermidades emocionais, será que posso dizer assim, tem a ver com não fazer o que devemos fazer. E vivermos em autocomiseração, vivermos ali nos afogando no que passou, como uma espécie de autoflagelamento. Pedimos perdão ao Senhor, dizemos que estamos arrependidos, confessamos e vivemos ainda nos sentindo culpados. Não, o perdão de Deus nos arranca de qualquer letargia, qualquer afogamento no mar do desespero e nos chama para o trabalho. Então, quando você se levanta, Senhor, vou fazer. Quando você se levanta e vai fazer o que Deus mandou, ao mesmo tempo, você é renovado, fortalecido, e Deus trabalha aqui com as suas memórias. Agora você olha para trás, não para se martirizar, se vitimar, se machucar. Você olha para trás para ver a graça de Deus. Porque olha quem eu era e de onde Ele me tirou. Isso é graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que você que me ouve nessa noite está enfrentando lutas no mar da angústia, quem sabe vivendo na culpa. Jesus é o único que pode libertar você dessa condição. A promessa nele libertou Jonas daquele cativeiro, que extravasava o ambiente físico
Deveria ser aterrorizante estar ali, não há dúvidas, mas havia algo muito mais aterrorizante do que estar naquele cativeiro físico, no ventre daquela criatura, era estar longe de Deus. E quem sabe você está longe de Deus. Só há um jeito de você se reconciliar com Ele, voltar para casa, ter esperança para a vida, sentido para viver, e é Jesus Cristo. Então, quero desafiar você, segundo a vontade do Senhor, que Ele queira plantar o Evangelho no seu coração, que você se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Confesse a Deus seus pecados. Aí onde você está, quem sabe você está me ouvindo em casa agora, já preparou o remédio para tomar com vistas a dar cabo da sua vida. Quem sabe está me ouvindo do hospital, quem sabe de uma prisão agora, quem sabe do outro lado do mundo, não sei. Só Jesus é a esperança para a sua vida. E só Ele pode libertar você de toda angústia, de todo preso, todo aprisionamento do pecado. Quem sabe você está aqui nessa noite. Aconteceram inúmeras coisas para que você não estivesse aqui. Mas você está. Deus está falando com você. Só por meio de Jesus Cristo nós somos corrigidos. Deus ouve nossa confissão e nos chama novamente para a missão. É nele que temos o ministério restaurado. É só por meio de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Volte para Jesus. Fique nele, permaneça nele. Porque a vida só tem sentido nele. Como cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Em seguida o coral, mais uma vez, levará louvor ao Senhor. Pai, a Tua palavra, ao mesmo tempo que expõe nossas vergonhas, ao mesmo tempo expõe a cura para as nossas vergonhas, a solução para o nosso problema terrível. Bendito seja o Teu nome pela Tua misericórdia revelada aqui no livro de Jonas. E porque nós podemos compartilhar essa história que aconteceu tantos anos atrás, com esse irmão que não conhecemos pessoalmente, naturalmente por vivermos em tempos e épocas distintas, mas aqui o Teu Espírito, através do registro sagrado desse evento histórico, nos sacode nessa noite, nos corrige nessa noite, nos quebranta a alma, o coração nessa noite, e nos faz retomar o curso do cumprimento da missão nessa noite. Graças pela Tua misericórdia que foi estendida até nós. E ela se personificou na pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos e nós pedimos que muitos que nos ouvem agora, Senhor, que todavia não creram, cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus agora e o reconheçam como seu único Salvador. Dobrem diante do Senhor Jesus suas vidas e se levantem para o cumprimento da missão. Sejam cheios da boa nova, para o seu enriquecimento e para o compartilhamento dessa riqueza, com tantos que estão desesperados por aí, carentes de esperança, vida e misericórdia. Que a Igreja Presbiteriana Betel seja esse canal da misericórdia também, Senhor, por estar em Jesus. Dê, com as mãos liberais, aquilo que já recebeu do Senhor Jesus. Seja instrumento do Senhor para alcançar esse bairro, essa cidade, esse mundo, com a revelação de Jesus Cristo, por meio da pregação da palavra do Senhor Jesus. Abençoa-nos mais uma vez, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.